Estamos em contagem regressiva para o Encontro Nacional Batista Independente 2022. O evento, que acontecerá nos próximos dias 22 a 25 de março em Águas de Lindóia, São Paulo, tem como tema a Igreja pós-pandemia. Depois dos pelo menos 2 anos tendo que viver adaptações e readaptações por conta da Covid-19, é hora de pensarmos como igreja como será daqui para frente. E para isso o evento terá como preletores os pastores Marcos Elias, presidente da CIB, Wilson Wies, presidente da Sibila, Oséias Nunes, presidente da Cibierges, Tiago Eudes, presidente da Cibice, Luiz Neto, missionário da CIB, e a pastora Saide Lima, também missionária da CIB. No evento estará disponível também 7 oficinas, das quais o participante poderá optar por uma delas, pois acontecerão de maneira simultânea. Os temas das oficinas são as seguintes: Ministério com jovens, criatividade na programação e na pregação, oferecida pela MOB. Arminianismo na Teologia Batista Independente. Reflexões necessárias, oferecida pela JET. Atitudes pastorais para um relacionamento saudável com a igreja local, oferecida pela UMB. Depressão, oficina oferecida pela Junta Feminina. Com transparência, a gente ganha, para líderes de ministério infantil, oferecida pela FEPAS. Igreja Legal, também oferecida pela FEPAS. E Refugiados, Teologia e Prática, oferecida pela Secretaria de Missões da CIB. Além de tudo isso, o Encontro Nacional Batista Independente, que ocorrerá nos próximos dias, será marcante na história da CIB, pois estará sendo comemorado 110 anos de missão no Brasil e 70 anos que se organizou a convenção. As igrejas batistas independentes no Brasil têm sua origem no trabalho da missão de Örebro, Suécia, com a chegada do missionário Erik Johnson em 1912. E quem fala melhor sobre isso é o pastor Bertil Ekström, que é missionário sueco e um dos autores do livro Da Suécia para o Brasil, uma história missionária. Vamos ouvi-lo. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. A história Batista Independente é muito interessante e Deus tem agido de uma forma fantástica ao longo desses 110 anos de missão e 70 anos de convenção. Erik Johnson chegou para o interior do Rio Grande do Sul. Ali havia muitos imigrantes suecos, também de outros países europeus, como alemães, ucranianos, russos, polacos, outros que tinham chegado com o mesmo objetivo de buscar uma vida melhor aqui no Brasil. Eles eram geralmente colonos, estavam trabalhando ali no interior, na divisa, inclusive com a Argentina, alguns inclusive do lado argentino, e muitos deles já eram crentes. E os crentes suecos, principalmente aqueles que tinham vindo mais recentemente, estavam buscando um apoio espiritual. Por isso a missão de Örebro então envia os missionários, começando então com Erik Johnson, e mais tarde então vem sua noiva, Anna Malm, que eles se casam, e mais alguns missionários que acabam chegando ao longo dos anos. A primeira fase é uma fase pioneira, é uma fase de começar a trabalhar ali no interior, aos poucos vão aprendendo o idioma e alcançam também brasileiros que estão ali. A primeira igreja de língua portuguesa, ela foi fundada na cidade de Ijuí em 1915. Pouco a pouco foram surgindo também líderes nacionais, e em 1919 começam escolas bíblicas que vão funcionar até o início do Instituto Bíblico, em 1953. Mais tarde, o Seminário Teológico Batista Independente.
A estratégia desse período, que seria uma segunda fase então do trabalho, era alcançar as principais cidades do Rio Grande do Sul. E isso aconteceu, com alguma exceção. Mas ainda temos igrejas grandes, fortes, em muitas das cidades lá no sul. A terceira fase começa em 1952, com a organização da convenção, um processo de nacionalização do trabalho. Durante esses primeiros 40 anos foram os missionários que estiveram à frente, mas a partir de 52, então, nós temos uma liderança brasileira nacional. E aí começa uma expansão do trabalho também para outros estados. Ainda nos anos 50, numa cooperação entre obreiros nacionais e missionários, funda-se igrejas no estado de Santa Catarina, Paraná, também no estado de São Paulo. Nos anos 60, isso avança para o centro-oeste e para o nordeste, agora já com obreiros formados no Instituto Bíblico. Nos anos 70, também o trabalho chega ao norte do Brasil. Hoje, a CIB tem igrejas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Tem crescido enormemente, principalmente depois que a liderança nacional assumiu a responsabilidade. Essa terceira fase de desenvolvimento do trabalho tem sido muito importante para colocar a Igreja Batista Independente em diferentes lugares, nos diferentes lugares do Brasil. Uma quarta fase acontece nos anos 70, que é o envio de missionários para o exterior. Já tínhamos trabalho transcultural entre tribos indígenas, povos indígenas, mas a partir dos anos 70, missionários são enviados para o Paraguai, que é o primeiro campo no exterior do nosso trabalho. Nos anos 80, avançamos para o Peru, também para Portugal. Nos anos de 86 a 88, também tivemos um projeto no país de Angola, na África. E nos anos 90, avançamos para o norte da África, também para a República Centro-Africana, e, aos poucos, temos alcançado outros lugares ao redor do mundo. Hoje, temos em torno de 50 missionários, alguns associados, que estão em 18 países diferentes. Um avanço do trabalho fantástico que tem acontecido, e damos graças a Deus, louvamos a Deus por tudo aquilo que tem acontecido ao longo desses anos. Que Deus os abençoe. Que belíssima história! Muito obrigado, pastor Bértio, por mais uma vez aceitar o nosso convite e dessa vez falando um pouco sobre a história dos batistas independentes. Um forte abraço. O livro Da Suécia para o Brasil, uma história missionária, também estará disponível no estande da EBI no Encontro Nacional Batista Independente 2022. É importante lembrar também que no encontro acontecerá a 55ª Assembleia Geral da CIB. E para finalizar com chave de ouro este momento sobre este tão esperado encontro, o pastor Marcos Elias, presidente da CIB, tem uma mensagem para a família Batista Independente. Vamos ouvi-lo. Graça e paz do Senhor Jesus. É uma satisfação imensa estar falando com a família Batista Independente. E não poderia ser diferente essa alegria, porque na próxima semana estaremos congregados como convenção para o nosso encontro nacional. Águas de Lindóia, de 22 a 25 de março, e nós queremos convidar você a se fazer presente. Você pode fazer a sua inscrição se ainda não fez e fazer esse esforço para estarmos juntos em comunhão, buscando a presença de Deus. Cremos que Deus tem algo novo para a sua igreja nesses tempos que estamos atravessando. E é muito importante estarmos juntos buscando o Senhor. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus nos guarde e que tenhamos dias abençoadores em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, ainda está em tempo.
Acesse cib.org.br/110 anos e faça agora a sua inscrição.